Olá, olá, boa tarde. Então, hoje é o dia do escritor, da escritora, e eu venho aqui falar um pouquinho sobre como que eu me construí escritora, né? Eu sou formada em matemática, sou professora de matemática, passei a vida dizendo que eu não gostava de português, que eu não sabia escrever, eu achava isso, né? De fato, eu achava isso. Até que eu fui fazer mestrado, doutorado, aprendi que eu sabia e descobri que eu gostava de escrever. Então, depois da aposentadoria, e depois de escrever muitos artigos científicos com uma linguagem mais neutra, mais científica, mais rígida, né? Uma regra, enfim. Depois da aposentadoria, eu fui buscar uma outra forma de me comunicar. Eu que já gostava de história das mulheres, assim, por que não, né? Por que não contar histórias de mulheres incríveis que são pouco conhecidas, né? E aí, de repente, eu me percebi escritora, né? Então, eu comecei lá em 2019 com a publicação deste livro que traz é uma biografia ilustrada, né? Que traz a história de Marie Curie e que abriu a série Meninas, Moças e Mulheres que Inspiram. Então, foi um livro muito bem aceito, né? Fiquei feliz com a receptividade, né, que o livro teve, e me animou a dar sequência. No ano seguinte, no começo de 2020, eu publiquei este livro, que é o segundo livro da série, que traz a história da Zilda Arnes, né, uma mulher brasileira que foi muito importante para a nossa ciência, para a nossa saúde, para entender que o pobre também tem direito, né? Então, também foi um livro que foi lançado às vésperas da pandemia, né? Então, quando teve pouca divulgação, por esse fato, né? De ele ter sido publicado pouco antes do lockdown, né? Então, mas ele também foi muito bem aceito. Aí, dando sequência, veio o terceiro livro da série, que é esse aqui, Hipátia de Alexandria, né? Então, é uma história incrível, é uma história de uma mulher muito importante para a sociedade da época, que viveu lá no século IV, V depois de Cristo, e que era uma das mais importantes matemáticas do mundo, né? Em 2021, nós lançamos este livro, Enedina Marques. Enedina Marques foi a primeira engenheira negra do Brasil. Com esse livro, nós tivemos a felicidade de chegar à final do Prêmio Jabuti. Então, foi um livro que teve uma boa repercussão a nível nacional, né? E foi o que chegou mais próximo de uma premiação, né? Não foi premiado, mas esteve entre os 5 finalistas. E aí você pergunta, né? Poxa, Linda Miro, uma professora de matemática, né? Assim como Sophie Germain era uma matemática, não era professora, mas era uma matemática. De repente é finalista de um prêmio literário. O que isso significa, né? Para mim, muita coisa. Significa que eu superei algumas barreiras para ingressar nesse universo da literatura. Então, esse livro do Sophie Germain foi lançado em 2022, né? Uma história linda também, tem uma ilustração muito bacana. E nesse livro apareceu a Lindinha, que ela conta, traz alguns detalhes, alguns termos, algumas palavras que não são muito usuais, né? Não são tão conhecidas por nós, mas que fazem parte da história daquela mulher que a gente está contando, né? Então, foi o 5º livro da série. Em 2023, nós lançamos Berta Lutz, uma brasileira, né, muito importante também, feminista, cientista, diplomata, e que é muito pouco conhecida, a trajetória dela é quase esquecida, né? Então, Berta Lutz foi o 6º livro da série. No mesmo ano, lançamos Hedy Lamarr, que era uma atriz norte-americana, quer dizer, ela era austríaca, né? Mas ela é atriz de Hollywood,
E esse livro eu escrevi em parceria com a Tânia Insert, né? Então, é um livro lindo, traz uma história de uma mulher que aliou o cinema à ciência, né? E ela só criou algo que todos nós usamos, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, essa conversa com vocês, por conta dessa possibilidade, desse invento da Ed, que é o Wi-Fi, né? Então, é uma cientista muito importante. E este ano, em 2025, eu lancei este livro, Clara Camarão, que é uma indígena potiguar, guerreira, né? E ela pertencia ao grupo de mulheres que participavam das batalhas na época da invasão holandesa no Nordeste brasileiro, né? Então, é uma história incrível, né? E aí, com essas 8 histórias, eu me dei conta que eu tinha me tornado escritora. Então, hoje é o dia do escritor e da escritora. É um dia para a gente celebrar esse grupo de pessoas que acredita que a literatura permite que as pessoas viajem por universos, dos mais variados universos, né? Permite que você explore ambientes desconhecidos, que você desenvolva a imaginação, né? E por meio dela chegue a lugares que nunca foram imaginados, né? Lugares fictícios. No meu caso, todas as minhas personagens são mulheres reais, mulheres que existiram, né? Que fizeram parte da sociedade, enfim. Mas eu também estou falando do universo onde essas mulheres viveram. E que a maioria de nós não vai para lá, né? Não vai, é longe, ou porque é em outro século, aquele lugar já não existe mais, né? Mas a literatura, ela tem esse dom de permitir que as pessoas viajem sem sair de casa. E os escritores e escritoras contribuem para que a nossa imaginação cresça, né? Então, é isso, eu queria parabenizar a todos nós, também falar desse livro, Ervilhas Tortas, né, no qual eu conto alguns episódios da minha infância lá na roça, e que também ajuda a entender essa pessoa que eu sou hoje. É graças a essa criança que viveu essas experiências que hoje eu sou a pessoa que eu sou. Não que eu seja lá muita coisa, né? Mas se eu me tornei uma escritora, se eu me tornei uma professora, uma cientista, é porque essa lindinha lá da Ervilhas Tortas não desistiu, né? Não desistiu de sonhar, né? Então, a literatura, ela também nos propicia a oportunidade de sonhar. Então, parabéns a todos os escritores e escritoras, parabéns a todas as pessoas que acreditam que a literatura é importante e que quando a gente conta a história de outras pessoas, nós estamos também contribuindo para construir a história das gerações futuras, né? Quantas meninas, quantas crianças vão se inspirar na vida dessas mulheres e perceber que elas também podem. E é isso, eu acho que nós, escritoras e escritoras, também contribuímos para mostrar que nós também podemos. Então, parabéns a todos nós, escritoras e escritoras.